Até a raiva é importante. Aham. Eu vi esse dia uma serva de Deus dizer assim, quando eu tô com raiva, assim, brava, aí eu entro na guerra espiritual, aí Deus me usa. Então, assim, é essa intensidade, né? É a gente saber canalizar todos os sentimentos e Exatamente. submetê-los ao espírito, né? Exatamente. O Deus sábio sabe É, fazer isso conosco, é. né? Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Flechas Cast. Tem sido bênção demais esse tempo que a gente está compartilhando a palavra de Deus na mesa, né? Nós temos recebido aqui convidados, pessoas que têm compartilhado a palavra de Deus. E eu quero convidar você também a participar conosco. De que maneira você participa conosco? Curtindo, compartilhando, inscrevendo no canal, porque daí você recebe depois as notificações e comentando, comente. Mas os seus comentários, as suas curtidas, os seus likes aí faz com que o YouTube entregue mais, né, os nossos vídeos e assim entregando mais pessoas serão alcançadas. Então é uma alegria a gente poder participar da palavra de Deus à mesa. E hoje eu estou recebendo aqui o pastor Fernando, que é uma bênção. Conheço ele há alguns anos, ele vai falar aqui, eu vou deixar ele falar. Mas seja bem-vindo, pastor Fernando. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Amém. Jesus. Amém, amém, amém. É uma honra estar aqui, né? Importante participar desse crescimento do ministério do pastor Alexandre, meu pai, pastor, Pastor. né? E vamos lá, bater um papo aí, falar um pouquinho. Começo falando aí, eu sempre falo, né, a respeito de você, quando a gente vai conversar com as pessoas, eu falo que eu conheci você quando você tinha 17 anos, você era viciado, né? Sim. Viciado no Corinthians. Não. Aí o resto tudo era droga, até mais ou menos. A pior droga era o Corinthians. Mas aí eu lembro que o Fernando se converteu e queimou todas as camisas, pôster, né? E depois aí, com o tempo, ele foi retomando, né? Essa vida regressa dele aí, corintiana. É. Mas conta um pouco aí da sua história, né? Para quem não te conhece, saber de onde você veio. Eu sou um ex, posso dizer, adicto, né? Como é o termo correto hoje, um ex-viciado que saiu das drogas através do evangelho. Então, o evangelho, né? O ministério que Deus concedeu à sua pessoa, eu falo Vossa Excelência na formalidade, e fui alcançado. A palavra de Deus trouxe libertação, como está escrito, né? A gente vai falar da Bíblia aqui, então eu É, vou citar de vez em quando a Bíblia aqui. João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu fui viciado posso falar pode falar em tudo, os né? entorpecentes? Pode falar, porque daí, É, se de repente vê alguém assistindo, está viciado, ou conhece alguém que está viciado, pode ter certeza que Deus pode tirá-lo desse lugar, sim, né? sim. Então eu fui viciado da maconha até o mesclado, passando pela cocaína. Então o mesclado era a mistura de maconha com pedras de crack, onde vinha alucinações. Quem é usuário desse tipo de entorpecente sabe o que eu tô falando. Então, assim, vinha alucinações na minha mente. Eu até brinco hoje em dia, quando eu comento com as pessoas à minha volta, no meu trabalho e tudo, né? Eu vi até morcego gigante, o zorro, né, já na minha vida. E assim, não estava na insanidade, e sim sob efeito dos tóxicos. E aí, foi onde Jesus entrou na minha vida, através, né, pode falar o tempo aqui, 2002, né? 2002. 2002, dia 11 de abril de 2002, foi quando nós decidimos em Deus, porque foi o Senhor que nos atraiu. Aham. Aí, no ministério onde o pastor estava ministrando a palavra, né, a profetisa Marinês ali, e ali a campanha era Separados para fazer a diferença. Você entrou lá com a banda de pagode, não foi? Foi aquele dia, não Então, foi? foi aquele dia. Na verdade, nós tínhamos, né, fundamos 3 grupos de pagode. Cultura Popular, Comentário Proibido e Segredo de Estado. Comentário Proibido foi o último. E nessa de montar o grupo de pagode, todos do grupo, a maioria ingeria bebida alcoólica. Só que do grupo, o meu irmão, eu não vou citar aqui quem que era, fica na imaginação de cada um, meu irmão, eu e mais um. Nós éramos usuários de droga, assim, todos os dias. E ali nós tivemos uma grande proposta, na verdade foram duas. Um Uhum. empresário de um condomínio aberto que tem lá no litoral de São Paulo e um empresário de uma dupla sertaneja famosa. Como nós tocávamos às sextas-feiras numa lanchonete, esse empresário foi e comentou com o dono da lanchonete. Ele foi lá com a sua esposa e tal, ela gostou do samba, começou a ficar à vontade ali no pagode. E ele foi embora e falou com o dono da lanchonete, falou, eu quero conversar com esses meninos aí, quem que é o líder da banda, quero empresariá-los e tal. E ali, um dos integrantes do grupo de pagode, que é o meu irmão, ele falou assim, olha,
depois que acabou, né, tudo nossa apresentação, ele falou: "Olha, tá ficando legal". Foi o linguajar da gíria, né. Aham. E o barato tá ficando louco, ele falou, né. Então vamos colocar Deus no meio do barato. E nós estávamos na esquina de onde tinha igreja. Ele falou: "Vamos na igrejinha aí na próxima semana", que a próxima semana era quinta-feira, e o empresário, ele iria retornar na sexta-feira. E aí nós fomos na igreja, aí Jesus pegou a gente lá por dentro, né, e a história toda é que de lá pra cá, né, pra quem fala que o vício ele não tem cura, Aham. né, estou prova disso que de 2002 pra cá, aquilo que a gente tem usado em nossas vidas que nos deixa fora de si, é a oração, jejum e palavra de E é Deus. interessante que pegando esse gancho, você não frequentou nenhuma clínica de reabilitação, né? Não, não frequentei e eu tive vários amigos que foram pra clínica, Aham. saíram da clínica, eu estava na igreja, eles foram e saíram, a família investiu, né, os Aham. recursos, os valores, e depois disso foram até presos, porque É saíram pior. interessante, porque às vezes as pessoas acham que a libertação das drogas só vem por meio de clínicas. Sim, É importante, claro que é importante. Até que sim, você, eu lembro que você falava isso, ministrava muitas pessoas isso, né? sim, sim, Tipo, tem pessoas que vai ter que ser necessário ficar internado um mês, um ano. sim, Tem outras que não, tem outras que vai vir uma ação sobrenatural do Espírito Santo de uma sim. maneira tão gloriosa, né? Que é mais ou menos aquilo, a glória de Deus enche o templo, que tudo de impureza cai Isso é importante falar, né, que a clínica não é de toda de todo desprezível, ruim, né? não. É aquele negócio, sofreu de acordo com o cobertor, né. Então, Aham. ó, tem pessoas que precisam da clínica e, assim, se eu tivesse que ir, também teria ido, mas a clínica que me foi apresentada foi a clínica chamada igreja, e o terapeuta da clínica era Jesus Cristo, e ele tinha ali os seus vasos para utilizar, né, para usar para me abençoar, ministrar a palavra. O pastor pode falar melhor do que eu, né. Eu não lembro de ter manifestado nenhum demônio na minha vida. Mas eu lembro que eu era carregado de demônios, com certeza. Só que a palavra me libertou, né, É, era todos os demônios estudo, foram saindo, né? foram saindo, era estudo. Saindo um por um, Foi, dia após dia, a partir do momento que é, você começou a viver a palavra, né? palavra de Deus. E é interessante que, aí isso eu lembro, né? O Fernando era adolescente, tinha 17 anos, né? Eu fui com 17 para 18, né, É. pra Jesus. Mas ficava o dia inteiro na igreja, O dia inteiro na igreja, eu era era rato da agora igreja. era chapado com o negócio de Depois que igreja, se converteu, você começou a ficar o dia inteiro na igreja. chapado com a E eu lembro que eu igreja. chegava lá, você estava lendo a Bíblia, né? Bíblia. Bíblia e Bíblia, orando. era Bíblia, oração, E pedindo para ser batizado no Espírito Santo. e Bíblia e batismo com o Espírito Santo. Nós vemos o Bom Dia Espírito Santo do Benihim. E nós queríamos o batismo com o Espírito Santo. O dom de línguas, né, porque é importante falar que o batismo com o Espírito Santo também não quer dizer que é o dom de línguas, Aham. mas nós buscávamos É. isso também. É o que eu tenho falado nesses dias, né? A gente tem conversado Uhum. muito a respeito disso, do batismo do Espírito Santo, né? Nesse ponto que a gente vai entrar, mas para ficar claro, né? O batismo do Espírito Santo não é o falar em línguas. Sim. Né? Você batizar no Espírito Santo, quando você entrega sua vida para Jesus, você já é imerso na presença do Espírito Santo, né? O dom de línguas é um falar, o falar em línguas é um É dom, um né? dom. Eu É. tenho uma ilustração que eu costumo dizer assim: o batismo com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo, com o batismo nas águas, né? Aham. Eu sou batizado nas águas, mas eu não bebo a água do batismo, né? Mas eu sou batizado nas águas. Então, o batismo com o Espírito Santo não necessariamente é falar em línguas. Eu estou Aham. submerso, né? Imergido pelo Espírito, mas não quer dizer que eu tenho que falar em línguas. E a gente entendemos isso hoje, né? Que antigamente a gente não entendia. Não, para falar, para ser batizado no Espírito Santo tem Tem que que falar em falar em língua. língua, Quem tem que não falar em falava em línguas. língua, quanto tempo você demorou para ser batizado, né, entre aspas, no É. Espírito Santo, lembra? Ah, pra mim foi uma eternidade, Foi uns mas 8 meses, mas né? foram uns 8 meses, quase um ano, mas pra mim era uma eternidade. É. Era O uma Fernando, ele ia no culto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E esse é o é, perigo da início da conversão, né? é, Até é interessante que cabe um ponto aqui, né? Eu lembro que na segunda ia na Deus é Amor, na terça na Assembleia de Deus, na quarta na Fogo Puro de Jeová, tudo. na quinta na nossa igreja, aí na sexta ia no Jesus Te Chama, no sábado era a Sim, reunião que encontrava. Tava tendo alguém cantando, batendo palma lá, louvando ao Senhor, o Fernando entrava. isso Aí é tinha semana que o importante. Fernando chegava na igreja de calça social e chinelo. Falei, que isso aí, Fernando? Não, não uso mais bermuda. Sabia dessa, Charlene? Não, a Charlene, esposa do pastor Fernando, tá Tá aqui. ali, minha esposa. Mas eu falava assim, Fernando, eu tenho percebido que você não tem usado mais bermuda, o que aconteceu? Não, pastor, tenho entendido em Deus. Porque você anda aí na Deus é amor, né? É, como que você sabe? Eu fui lá uns dias lá, né? Então, depois aí, não sei se você vai lembrar que uma época eu falei, não, melhor você ficar só por aqui mesmo, né? É o perigo, né? O perigo É, da mas da era o da perigo da Babel de. Que a gente fala, Babel gospel, né? de. Pode O ser Babel gospel, né? gospel, E com essa palavra.
fugiu a palavra aqui, Miscigenação. isso, de divisões de igreja, né? Sim, Então sim, esse é o sim. perigo da pessoa assistir um culto na Coinonia, vai um culto na Bola de Neve, vai um culto na Deus é Amor, vai um culto na Assembleia de Deus. Tem uma hora que ela vai se encontrar perdida. É meio que um sincretismo É, cristão, né? isso. Mistura várias Agora, aí linhas. entra na primeira pergunta que eu quero para a gente debater a respeito da importância de ler a palavra de Deus. Né? Eu me lembro muito que você se debruçava, né? Essa palavra que você usava. Estou me Repousamos, debruçando no debruçando, texto. repousando, debruçando. Isso é importante. Mas hoje a gente vê uma geração que é papagaio, né? Ela ouve pregações todo dia na internet, reposta pregação, reposta frase, reposta versículo, reposta frase de livro, mas ela não tem experiência dela com a palavra de Deus, né? Sim, sim, sim. E a sua experiência foi em loco, né? Você ali, você é a palavra, né? Sim. E foi isso que trouxe a verdadeira libertação e esse conhecimento todo da presença de Deus que você teve, né? É aquilo que a gente chegou ao conhecimento. Eu vou pegar o link, né, de ler a palavra, Aham. e a palavra nos levou a ter um casamento abençoado que o senhor mesmo fez. Depois, fala, minha esposa tá ali, o 03 tá ali, né, que é o Mateus. Mas, assim, a questão da meditação na palavra é, é aquilo que me trouxe até aqui, que tem me sustentado. Que a gente fala, né? A presença de Deus, a manifestação, o mover, sustenta, mas a palavra alimenta. Hum. Então, o sustentar é aquela questão de substância, mas a palavra é o nosso equilíbrio. E, assim, vários textos bíblicos, né? Que a gente, desde o começo da conversão, era muito Eliseu e Elias, né? Aham. Elias e É. Eliseu, só lia sobre isso, falava sobre isso. Mas, assim, a gente também lia muito Salmos. E no Salmo 119, né? Versículo 9 e versículo 10 e 11, o salmista, o verso, né? Que o salmo tem verso, o salmista fala assim, né? É de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. E para eu não pecar contra ti, guardei as tuas palavras no meu coração. Então era isso que, de certa forma, o Espírito Santo estava me levando a fazer. Aham. Guardar puro o meu caminho, que era totalmente lameado, né? Totalmente do lamaçal. E aí o Senhor foi me purificando por meio da palavra. Isso é a questão de reprodução de padrão, né? Isso depois alcançou a minha casa. Hum. Porque agora casado, né, com os meninos, o João vai fazer 18 esse ano, o Pedro vai fazer 16 esse mês e o Mateus faz 7. Então o João e o Pedro, João Vitor e Pedro Henrique, eles já leram a Bíblia assim por si só. Uma vez eles leram por si só, a outra a gente direcionou. Mas leram a Bíblia inteira 2 vezes, Hum. do Gênesis ao Apocalipse. E o porquê que Deus me levava a fazer isso também? Porque é aquilo que a gente aprendeu. É o único livro na Terra que a gente pode ler com o autor presente. E o autor é o Espírito Santo, que inspirou mais de 40 escritores. Então ali o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida para que a gente pudesse ter uma vida hoje abençoada, né? Porque hoje a gente vive dias que as pessoas têm pouco relacionamento com a palavra, né? Exatamente, é só domingo, né? É. Quando a gente fala domingo e o domingo às vezes nem presencial. Infelizmente chegamos naquele ponto que a gente não queria chegar, que é cristão praticante ou não praticante. Então hoje está cheio de cristão não praticante, mas que às vezes até frequenta culto, às vezes até consome conteúdo, né? Hoje as mídias sociais fazem isso e eles consomem conteúdo, mas eles mesmos não têm um relacionamento pessoal com Jesus. E aqui eu lembro até de uma vez que a igreja, né, investiu na minha vida, acho que no ano 2003 e 2004, eu fui lá pro São Sebastião, para um Aham. congresso que era a Foi. liderança de jovens, com os americanos ali. Aham. E uma das coisas que me marcou ali, além do café que eu tomei bastante, né, que me marcou foi que os americanos falavam assim: você precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus. E aquilo, até hoje, assim, eu ouço aquela voz dentro da minha cabeça falando isso. Você precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus. Porque eles estavam falando assim: aqui é o coletivo. Aqui é onde todo mundo é feliz, né? Você comunga, né, com os Aham. irmãos, partilha da mesma fé, a música é legal. Mas e você? Você tem que ter um relacionamento pessoal com Jesus. E foi, de alguma forma, a sua vida, né, me inspirou a isso, como pastor, de direcionar a gente sempre para a palavra. E a gente sempre fala isso, né? A gente pode até discordar de algumas coisas que é falado, a gente não concorda com tudo. Aham. Mas que a gente não pode discordar é que a igreja que a gente foi fundamentado não era bíblica. Aham. Porque é bíblico, né? É interessante. E hoje a gente vê, né, as pessoas replicando. Sim. Né? É interessante que você percebe muito assim, as pessoas colocam no status do WhatsApp, Facebook, Instagram, versículo do dia. Mas não é um versículo que Deus deu para elas, é aqueles Sim. versículos sugeridos do aplicativo da Bíblia, né? A pessoa vai lá, abre o aplicativo da Bíblia, copia o versículo,
posta e fala: já fiz minha parte hoje de me relacionar com a palavra de Deus, né? Ler um versículo fora de contexto, fora de entendimento, né? E eu sempre falo isso que em momento algum Deus manda a gente ler a Bíblia. Ele fala: medita na palavra de dia e de Meditar. noite, né? A Sim, leitura ela é muito rápida, né? A leitura ela é muito superficial. Agora, quando a gente medita, a gente para entender o texto, o contexto e a história, sim. né? Até foi interessante que esses dias tem um irmão aqui da nossa igreja, o irmão Manuel, ele pregou a palavra e ele falou um negócio ali que eu e minha esposa, a gente estava do lado, a gente falou: cara, a gente nunca tinha parado para pensar, ou se tivesse parado para pensar, a gente não lembrava. Mas que quando José e Maria esquecem Jesus, né? Ou esqueceram de mim lá, o roteiro do filme foi desenhado todo ali. Mas José e Maria, a caminho de um dia, eles se lembram de que Jesus não estava ali. Pô, cadê Jesus? Né? E aí a gente ficou, eu e minha esposa ficamos pensando, caminho de um dia. Enquanto isso, o irmão Manuel foi pregando, e eu e ela ficamos pensando, cara, será que a gente tem noção que é caminho de um dia? É a mesma coisa que a gente vai viajar para os Estados Unidos. Eu esqueci a Rebeca no aeroporto. A hora que eu chegar nos Estados Unidos, eu falo: cadê a Rebeca? Tá faltando alguma Tá coisa. faltando alguma coisa. Lembrando que não tinha WhatsApp, não tinha nada para falar: a Rebeca tá aqui no posto de polícia, fica tranquilo, volta em paz, ela tá segura, né? Não tinha nada. Aí eu fiquei pensando, imagine o pânico de agora ter que esperar um avião, a disponibilidade de um avião para você voltar 8, 9, 10 horas de viagem para encontrar a sua filha num lugar que você nem sabe se ela estaria ali ainda, né? Então é legal isso, meditar nos faz pensar nisso, né? Poxa, Jesus foi esquecido ali, é o caminho de um dia. O que que é o caminho de um dia? Agora, quando a gente lê, a gente passa caminho de um dia, tiro de uma flecha. Davi matou Golias com uma pedra. Pô, que legal. A gente não para dimensionar o que a palavra de Deus está querendo trazer para nós de revelação e também nos edificar, né? E é interessante que esses dias você pregou aqui também, eu estava falando sobre Josafá, né? Como que a gente vence as nossas batalhas. É muito Sim, claro que a Bíblia vai nos posicionando e nos direcionando a isso, né? sim, sim. Fala da leitura, né? A leitura tá muito mais ligado com publicidade Aham, e a meditação com espiritualidade, né? Porque até a Bíblia mesmo fala sobre isso pro profeta Abacuque, né? aham. Escreva em letras grandes até quem possa passar correndo consiga ler. Então é publicidade. Esses dias eu vi um E judeu, muitos leem e falam: eu li a Bíblia hoje, é mais para divulgar, né? esses dias eu vi um judeu falando sobre esse versículo que eu achei fantástico. Ele fala assim que tem uma versão que fala assim: escreve em letras garrafais para quem passa correndo, entenda. Sim. Ele fala, mas tem uma outra versão que diz assim, eh, não me lembro agora o contexto, mas fala assim, leia e saia correndo. Ó, Então, que dá essas duas conotações. Escreve em letras grandes para quem passar correndo lê. Mas tem um outro entendimento, numa outra versão que diz assim: então você leu, sai correndo. Sai sim. correndo e vai falar para outros aquilo que você leu. A urgência, né? É, Chega no o propósito. mas as duas fazem têm o mesmo sentido, né? Eu passo correndo e eu leio, ou eu leio e saio correndo para contar para todo mundo. É. Mas a gente estava falando esse dia sobre Josafá, né? Josafá, quarto rei de Judá. Como vencer as batalhas segundo Josafá, né? Quarto. Esse texto ele é muito poderoso no nosso contexto apostólico, né? Aham, Que fala muito dos posicionamentos aqui, refletindo no mundo espiritual. O mundo espiritual ele é tão real quanto esse aqui, ou até mais, porque tudo começa lá primeiro para depois materializar, né? aham, Haja luz, depois houve luz, né? E interessante que Josafá, ele tem uma multidão vindo contra ele, e ele teve medo, a Bíblia descreve isso, o texto é 2 Crônicas, capítulo 20, e ele teve medo do versículo 1 ao versículo 28, né? 27, 28. Ele teve medo e ele passa a buscar o Senhor. Então tem muitos ensinamentos nesse texto, e Josafá, ele vai fazer uma oração com sinceridade do seu coração, apresentando para Deus as suas debilidades, deficiências, limitações, e ele fala em nome do povo, né? aham. Em nós não há força, nós não sabemos o que fazer, porém, meus olhos, os nossos olhos estão postos em ti. E é onde Deus responde para ele ali, né? A gente já vai começar a pregar aqui, né? Mas é para pregar mesmo. Aonde Deus, né? O podcast, acho que é esse propósito, anunciar. Mas assim, aonde ali Deus traz uma resposta, né? A gente costuma dizer sempre que tem a única oração que Deus não responde é uma só, né? Aquela que não é feita. Então, assim, se a gente fizer uma oração, ainda que seja um silêncio ou um não, Deus vai responder. O silêncio de Deus é uma resposta? Sim, o silêncio de Deus é uma resposta. Por quê? Porque a própria Bíblia, no Salmos 32,
versos 7 e 8, o salmista vai dizer assim, né? Que instruir-te-ei e guiar-te-ei sob a vista dos meus olhos e te darei conselho. Então, assim, Deus tem horas que ele responde para nós só no olhar. É como o pai, a mãe que olha para o filho que está longe fazendo alguma coisa errada e com o olhar ele reprova ou aprova. Então, a resposta de Deus sempre vem através da oração e veio para Josafá. Então, quando Josafá ele ora, não sei o que fazer, ele jejua, o povo também, e ele fica depois diante do Senhor aguardando a resposta. E aí é tremendo, porque aí vem a resposta. Porque o Espírito do Senhor vem no meio da congregação sobre Jaziel, profeta, aí cita a sua genealogia, um resumo, né? Aham. Filho de Benaía, ou Benaia, Zacarias, filho de Matanias, toda a sua genealogia, até chegar no Asaf também. E todos esses nomes têm significado. Inclusive, por isso que a Bíblia é a Bíblia. Aham. A Bíblia é tremenda aqui, então leia a Bíblia. Aquele irmão sumiu, né? Leia a Bíblia. Então, assim, tinha um irmão aqui em Mogi, né, na cidade onde nós residimos, que ele ficava lá na praça central da cidade. Leia a Bíblia. Leia Né? a Bíblia. Esses dias eu vi Acharam uma ele esses foto dias. dele. Acharam ele esses dias. Mas, enfim, e a Bíblia mostra ali que Josafá, ele recebe a resposta por intermédio do profeta Jaaziel. E Jaaziel significa Deus contemplou. Então, ou seja, quando, para nós aqui, que estamos hoje no Ocidente, né, eles lá no Oriente tinham sentido para eles. Quando Deus levanta o Jaaziel, eles já sabiam, Deus contemplou. Então, sim, Deus está vendo. Deus sabe o que eu estou passando. E ali o Jaaziel, ele se levanta e profetiza, né? Ele diz assim, olha, dá ouvido, Judá, vós moradores de Jerusalém, aqui vos diz o Senhor, nessa peleja não tereis de pelejar, a peleja não é vossa, mas do vosso Deus, se ficar em pé parado e vede o livramento que o Senhor vos dará. Só que é interessante que Jaaziel Deus contemplou, Matanias é dom de Deus, Benaía ou Benaia significa que Deus edificou, construiu, Zacarias Deus se lembrou, e Asaf é aquele que ajunta, né? O coletor, o ajuntamento. Então isso mostra que todos esses nomes era Deus já respondendo para o rei Josafá, a sua oração e para o povo. E aí quando o rei sai de manhã para a peleja, para a batalha, outro dia cedo, ele se lembra da palavra, e é o célebre texto, né, Crônicas 20:20, segunda Crônicas, ele fala, dai ouvido Judá, aos moradores de Jerusalém, credes em Deus, estareis seguros, e credes nos seus profetas e prosperareis. E ali, o que acontece depois é que através de uma direção que veio pelo ministério profético, ou seja, a palavra rema de Deus manifestada para aquela situação, através de um posicionamento do rei, eles têm um direcionamento totalmente atípico, totalmente não convencional e não natural. Porque eles vão para a guerra, ao invés de colocar os melhores guerreiros, eles colocam os cantores à frente. E aí quem sobe à frente é o louvor. Então isso mostra também aquilo que a gente estava falando sobre gratidão esses dias, né? Então quem vai à frente é o louvor. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para tudo sempre. E Deus mesmo coloca emboscada aos inimigos. E eles se demoram 3 dias para trazer os despojos de guerra de volta, que é o Vale de Beraca, que é o Vale da Bênção, depois se tornou o Vale da Bênção. Então essa é uma mensagem para nós, de que nós temos que nos posicionar em Deus, sempre que houver uma situação que nos traga medo, nós não devemos ignorar o sentimento do medo, porque é inerente do ser humano, né? Falando, merchando divertidamente, que o Matheus quer assistir, esse que lançou agora. A Rebeca aí hoje. Que fala dos neurônios ali, mas todos aqueles sentimentos, né? Então, é inerente do ser humano e são importantes. Até a raiva é importante. Eu vi esse dia uma serva de Deus dizer assim, quando eu tô com raiva, assim, brava, aí eu entro na guerra espiritual, aí Deus me usa. Então, assim, é essa intensidade, né? É a gente saber canalizar todos os sentimentos Exatamente. e submetê-los ao Espírito. Exatamente. Né? O Deus sábio sabe fazer isso conosco, né? Porque se for olhar para Jesus ficou com raiva. Não vou dizer raiva, mas ele ficou impetuoso. Vamos colocar, biblicamente, irou-se, né? Irou-se, né? Não pecou, irou-se. Mas também ficou angustiado. Sim. Né? Lá no Getsemane ele fala, minha alma está profundamente angustiada. Sim. Ficou feliz, Jesus chorou. Sim. Jesus sofreu o luto da perda do primo. Né? Quando João Batista morre, ele entra em casa, vai chorar, vai se lamentar, lá até não tem nem tempo para isso. Mas tudo isso submetido ao Espírito Santo, né? Sim. Então, e é interessante que tudo isso cabe muito aquilo. Quando a gente vai ler na Bíblia, nós vamos vendo que o Senhor vai nos direcionando e a gente não faz nada repetidamente, né? Sim. Ou, tá lá na Bíblia. Sempre falo isso com as pessoas. Aonde está? Tá lá na Bíblia. Falar que tá lá na Bíblia é muito fácil, né? Porque você transfere para mim a responsabilidade de ter que procurar na Bíblia aquilo que você está me aconselhando. Sim. Você me aconselha, por que não pode fumar? Porque a Bíblia diz que não. Onde está na Bíblia? Vê lá. Tá lá na Bíblia. Procura lá. Né? Tipo, procura lá. Eu tô falando pra você que não pode, né? E a gente vive muito isso, né? Não pode,
Até eu estava ouvindo uma ministração esses dias do meu pastor, o apóstolo Cristiano. Ele falou que antigamente a minha mãe falava não, por que não? Não e não, cala a boca, vai embora, baixa a orelha e vai embora. Né? Eu fui criado um tempo, né, pelo meu avô, pela minha avó, minha mãe trabalhava o dia inteiro, então eu morava no fundo da casa do meu avô e eu não tinha questionamento. Pô, posso? Não. Por quê? Por que não? E aí, em mim, se perguntasse por que não, era não, ponto. Agora, hoje não. Hoje a gente dá toda essa abertura, né? Se eu falar um não para minha filha que tem 9 anos, ela fala não por quê? Por que não? Não, porque não não é resposta. Então, o senhor me explica por que não. Eu preciso entender. Então, a gente vive essa geração hoje, não tem como ignorar isso. Né? Principalmente como conselheiros bíblicos, ou fala a respeito de nós como pastores, principalmente de líderes, nós precisamos conhecer a palavra, ler a palavra, ter Sim. intimidade com a palavra. Lógico que eu não sou que nem o Fernando, né? O Fernando é o megamente, né? A mente desse tamanho, né? Tudo que você pergunta para ele, ele lembra, mas eu não lembro. Então tem hora que eu falo, não, irmão, peraí, vamos lá no Google, senta aqui, nós vamos pesquisar junto o versículo onde está. Mas eu não posso somente falar para ele, vai embora, pega a sua Bíblia e vai pesquisar na sua casa. Sim. Né? Nós temos a responsabilidade de instruir uma geração. E, e é interessante que eu lembro, então, de você lá lendo bastante a palavra de Deus, e eu sei que isso foi o principal arma que você viveu para ser liberto das drogas, né? Sim. Teve a oração, lógico, teve louvor, lógico, mas eu me lembro que você foi bem alinhado e conduzido pela palavra de Deus, né? Eu lembro que era uma época. Hoje também, mas naquela época, 20 anos atrás, né? Olha só. Que tinha bastante mover, né? E até assim, tem sugestões de 2 livros, né? Para leitura também. Além da Bíblia, nós temos autores bíblicos, né? Uhum. Pastores, homens e mulheres de Deus que escrevem. Inclusive, aqui nós temos uma Koinonia Store. Já li todos os livros que estão ali. E recomendo todos que estão ali também, né? Como Para quem leitura. não leu aqui, ó, tem uns livros bons aqui, ó. E assim, de verdade mesmo, não é fazendo lobby, nem né, fazendo média, que a gente não precisa disso, mas o livro Pense Diferente é um livro que, pra mim, me deu muito sentido, né? Então acho que é a questão da megamente, né? Porque são Sair fora da caixinha. axiomas, né? São pensamentos rápidos, assim. Eu nem coloquei no livro Pense Diferente como capítulos. No começo lá eu escrevo, são axiomas, ou seja, são pensamentos rápidos que, Sim, sim, enquanto eu sim. escrevia, são frases que eu ouço, né? É. E aí, em contrapartida, né, pra mim foi esse. Mas eu tô na leitura aí da Koinonia Store desde do Você é Diferente. Então, assim, da digital. Só que o que fez sentido pro João Vitor foi a questão da depressão e a Bíblia, né? Que é Aham. o meu 01. Então, assim, isso também nos ajuda. Porque, ao mesmo tempo que a gente tá aqui, a linha é muito fina, né? Da pessoa não ter uma opinião, uma experiência própria com Jesus, mas falar da Bíblia porque o outro disse, o outro citou e falar, ó, versículo do dia, mas é de uma outra pessoa, não foi uma comunicação intrínseca, né? Íntima com essa pessoa, também nós temos que ir para um outro lado, que não é o extremo, mas é o equilíbrio. E Deus usa homens e mulheres de Deus também com uma visão diferente daquele mesmo texto, Aham. né? E aquilo complementa, não se contradiz. E interessante, né? Falando sobre os temperamentos, tem um livro que é do Tim LaHaye, que ele fala sobre temperamentos controlados. Uhum. Ele vai, ali ele vai citar o fleumático, o colérico, mas ele vai citar com personagens bíblicos. Aham. E é interessante porque a gente começa a se identificar. E também tem um livro da questão, né, daquele mover que eu estava falando agora há pouco, que é o do John MacArthur. Eu trouxe até ele aí, mas depois. John MacArthur, ele fala sobre a nossa suficiência em Cristo. Então, nessa época que a gente lia bastante a Bíblia, é uma época de mover. Era o pessoal muito. Era aquele movimento de cair na unção, Aham. aquela coisa toda que a igreja tem isso, né? Viveu muito isso. E eu ia muito ao monte, né? O senhor tava falando aqui que. O senhor falou que eu vinha de chinelo e calça É. social. Mas eu ia ao monte com alguns irmãos. E lá, e lá no monte, os irmãos eram assim, né? Não, tem que ser usado na revelação, na profundidade. E eu lembro que, como a gente tinha uma identidade já, né? Que é a que a gente fala, o pai passa, né? Essa Aham. questão de destino, de identidade. Eu tinha uma identidade recebida de meditar na palavra. Eu falava assim, ó, irmãos, eu creio no mover, porque eu creio naquilo que é bíblico. Aham. Se está escrito, eu creio. Mas o que eu prefiro e estou fundamentado é na palavra mesmo. Então eu fico com a palavra. Porque eu me lembro dessa época, né? Ainda alguns lugares ainda vive muito isso, né? Que você pregava, eu ia pregar 40 minutos. Sim.
Aí no final a gente falava, se coloque em pé. Aí começava o louvor. Aí a galera pendurava até na lâmpada, né? manto, Voava e tal. Aí no final do culto, nossa, que culto poderoso. manto. Aí ficava esperando assim, foi a palavra? Nossa, que mover no final, Que né? mover. E não lembrava da E palavra, aquela né? pergunta é crucial, né? O que foi ministrado? É. Sei lá, eu sei que tava um poder. Nossa, mas nós voamos, nós Sei que tava um tava manto. voando lá. Era gente voando que nem águia, imitando leão. Isso era solta os bichos. Mas é interessante que esses dias eu fui ministrar, estava ministrando com os pastores aqui, e Deus me deu uma palavra de Elias, de Eliseu, quando eles estão cercados pelo exército inimigo. E quando chega o servo dele e fala assim, vão morrer. Cara, nós estamos cercados. Eu falei, calma, cara. Foi interessante que Deus me deu uma palavra a respeito disso. Nem todo mundo enxerga como a gente enxerga. Sim. Mas isso não nos faz melhor do que ninguém. Porque cada um tem uma visão da situação diferente do outro. E Eliseu não condena ele, falou: você é um incrédulo, você é um fraco, você é só assistente mesmo de profeta. Sim. Esses dias eu e minha esposa estavam falando que a gente vai montar uma pregação sobre Geazi, né? Que ele apanhava que nem cachorro quando caiu da mudança, né? Mas era fiel, tava Mas ali. era fiel, estava ali, né? Mas é interessante que Eliseu não condena o moço dele, né? O servo dele. Fala, não, peraí, se você não está enxergando como eu estou enxergando, então eu vou orar para que seus olhos se abram e você possa ter a mesma visão que eu tenho. Então eu acredito muito que o nosso relacionamento com Deus não nos faz melhor do que ninguém, mas nos faz orar por aqueles que ainda não entenderam a revelação que nós temos, para que eles entendam, assim como também nós não entendemos a revelação de quem está, às vezes, anos à nossa frente, ministerialmente, né? Quando você ouve esses grandes pregadores hoje, né? Eu gosto muito do Subirá, do apóstolo Cristiano Miranda, que é meu pastor. Às vezes o apóstolo Cristiano prega uma palavra que eu mesmo preguei, eu falo, nossa, gente, de onde que ele tirou isso? Né? E não tem nada demais, não tem problema nenhum eu não ter o entendimento que ele teve naquela revelação de texto. Porque eu tenho certeza que também já teve situações que eu falei que ele falou, uau, cara, de onde você tirou isso? E é mais ou menos isso que Eliseu fez. Peraí, você não está vendo como eu estou vendo? Eu não te julgo, eu não te aponto, eu não te humilho, mas eu vou orar para que você enxergue da maneira que eu estou enxergando. Então, quando os olhos do moço é aberto, ele fala, uau, agora eu consigo enxergar o que você está enxergando. Agora o discurso muda, porque agora nós estamos caminhando, agora enxergando a mesma coisa. Né? E Eliseu fala, calma que ainda não acabou. Agora a gente vai orar para Deus realizar um milagre, porque não basta só enxergar. Sim. Agora a gente precisa crer que Deus pode fazer um milagre sobrenatural. Né? E eu estava falando que esses dias, a hora que pensava a respeito disso, me veio aquela história que eu queria que você contasse aí. Do mais forte? O Fernando, toda a pregação dele, quando ele começou a pregar, era assim como não sabe. O caminho do vento, Eclesiastes 11:5, né? Era, sempre, só pregar sobre isso. E era a história do quem é mais a história forte. do mais forte. Essa história do mais forte, eu vi aí que tem um pessoal de referência que tá reproduzindo agora. Aí, né? Mas eles copiaram você. Copiaram. Você começou há 20 anos atrás. Pessoas sem personalidade, não tá falando por Jesus. Mas enfim, só para não perder a oportunidade de falar desse texto de Eliseu, né? Que também que a gente fala que, em contrapartida, uns enxergavam. É que o Eliseu, aquilo que a gente enxerga, nos direciona, né? Tanto se a gente está dirigindo e tem pouca visibilidade, é recomendável encostar, né? Para ter visibilidade. Então, assim, Eliseu estava tranquilo porque ele já estava vendo. E o servo dele não. Mas quando ele ora, abre os olhos, ele passa a ver também, né? Que o exército de Deus também estava ali. Só que no mesmo texto, uns enxergam muito e outros ficam cegos. Então, assim, uns enxergam e outros não enxergam. E aqueles que não enxergam viram, na verdade, até prisioneiros daqueles que estavam enxergando, que Eliseu leva eles lá para o meio do acampamento de Israel. Mas, assim, a história, né, do mais forte. Da história de pregador. Sei se é coisa de assembleano, que a gente fala, nossos irmãos assembleanos, um abraço para todos aí. Mas a gente falava assim, que tinha dois pensadores conversando, né? E aí eles estavam falando sobre força, quem que era o mais forte. Aí um deles fala assim, eu descobri que o ferro é forte, né? Aí o outro fala assim, não, o ferro não é forte. Por quê? Porque vem o fogo e derrete o ferro. Então o fogo é forte. Não, então o fogo não é forte. Por quê? Porque vem a água e apaga o fogo. Não, mas a água, quando sai o sol muito quente, ele seca a água, então o sol é forte. Não, mas o sol no dia de nuvem ele fica tapado, então as nuvens são mais fortes que o sol, embora ele esteja lá, mas ele não brilha.
Aí o outro pensador disse assim, não, mas as nuvens não são tão fortes porque vem o vento e dissipa as nuvens. Ah, então o vento é forte. Não, mas o vento ele para nas montanhas, porque as montanhas, né, até a Bíblia fala, né, só como os montes que estão em Sião não se abalam. Então, assim, as montanhas estão ali e ficam na sua posição mesmo com o vento. Então a montanha é forte. Aí o outro disse, não, mas aí vem o homem. O que tem o homem? Ele produz a bomba, a dinamite, explode as montanhas e faz até condomínio nas montanhas. Então o homem é forte. Aí o outro disse, não, o homem não é forte porque ele tem medo de morrer. Então a morte é mais forte. Aí é que entra o nosso Jesus de Nazaré. Porque se a morte é forte, ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Então mais forte que tudo isso é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Aleluia! História é história de pregador, mas tem um pessoal aí na internet aí reproduzindo aí. Que descobriram, né? Descobriram, né? Minha, não sou direitos autorais, mas eu compus um pouco. Que nem história, falei a história das primícias que eu conto o primeiro pedaço de bolo já há uns 8 anos. Aí agora viralizou na internet, Agora, né? Mas a palavra de Deus é de domínio público, né? Sim, E as revelações também, né? O autor é um só. Os escritores são vários, mas o autor é um só. Mas qual, assim, hoje, alguns conselhos que você daria para quem está assistindo, né? Porque você é um pregador da palavra, hoje é um pai de família, hoje você é um trabalhador, né? Não que não seja antes, né? Mas hoje está desenvolvendo bem a sua profissão, mas concilia todas as coisas, né? Continua pregando, não largou nenhuma coisa, em detrimento a outra, né? Mas continua conciliando as duas coisas, né? E meditando na palavra ainda, eu acredito, né? Sim, é a nossa necessidade diária, né? Até tem um cidadão que mora lá em casa, que é o 01, o João Vitor, ele é o nosso fiscal, né? Ele fala, já leu a Bíblia hoje, pai? E aí, mãe, o que Deus falou com você? Qual o texto que você leu? E é assim, a gente às vezes senta à mesa para tomar um café, né? E nossa conversa, não que a gente não tenha outras coisas, igual, sou corintiano ainda, tá ruim a fase, mas enfim, a gente fala sobre outras coisas. Só que a gente geralmente senta à mesa, e até esses dias, né, eu tava falando que o apóstolo Cristiano, que é meu avô, seu pai, meu avô, ele ministra um texto que fala, poxa vida, como é que eu não vi isso aí, né? Esse dia a gente tava em casa na mesa, daí o João Vitor falou assim, por que Deus não falou isso comigo? Porque eu tinha falado que o maior... Quando Jesus fala, né, Eli, Eli, lama sabachthani, não é porque ele estava sentindo desamparo, né, da presença de estar sem Deus ali só, e do Getsemane, ele suar gotas de sangue por angústia das dores, não. Quando ele grita Eli, Eli, lama sabachthani, e no jardim ele tem aquela ansiedade extrema, é porque ele estava antevendo não só o sofrimento, mas que num dado momento ele iria desfrutar, infelizmente, de algo que ele nunca desfrutou e não estava acostumado, que era a ausência da presença de Deus. Então isso para ele foi aterrador. Até nós usamos a ilustração, eu falei assim, é como se fosse o Mateus, que tem 6, vai fazer 7, acordar um dia em casa e não tem ninguém, ele tá sozinho. Ele nunca desfrutou isso, sempre tem alguém, vai estar alguém com ele lá. E Jesus se sentiu só, ficou só porque ele não era pecador, mas se fez, né, por nós, para levar as nossas dores. Então o conselho que a gente pode dar, né, fosse bom, mas, mas a gente pode aconselhar, né? Biblicamente falando. A gente ter amor pela palavra. E ler a Bíblia com os nossos próprios óculos. E obviamente que a gente também tem que buscar, né? Com quem já está aí ministrando, para também não criar nenhuma heresia e tampouco uma seita. Mas a gente tem que ler, ter a experiência pessoal e fazer o que está escrito. Que é Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Quando Jesus fala que o homem que ouve essas minhas palavras e as pratica é compará-lo-ei a quem, né? A alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Só que ele também fala do homem que ouve e não pratica. Ele também edifica uma casa, só que sobre a areia. E o interessante é que esse texto fala que tanto na areia como na rocha, as duas casas sofreram as intempéries, né? Que são as adversidades temporais. E vieram contra as duas casas. Só que uma não caiu, a outra caiu. A que não caiu porque estava fundamentada sobre a rocha. Então, se a gente puder aconselhar alguém, leia livros sobre a Bíblia, sobre o cristianismo. O pastor citou aqui, hoje a gente tem uma responsabilidade no mundo corporativo, uma liderança. E a gente também lê livros corporativos. Só que eu vejo Jesus em tudo. Né? Nos livros corporativos que eu li, por exemplo, um célebre, né, um best-seller, que é o Monge Executivo. Depois eu li também o De Volta ao Mosteiro, que é a continuidade. Esse livro, o meu líder à época, ele disse assim, lê esse livro e faça uma resenha. Eu fiz uma resenha para ele oral. Eu falei assim, ó, o autor fala
encontre Simeão e ouça-o. Daí eu falei, Simeão é ouvir no hebraico. Aí já derrubei ele no argumento. Falei, Simeão é ouvir. Então, quando ele está falando encontre Simeão e ouça-o, o monge, né? Tá falando o sonho daquele empresário, é porque ele tem que ouvir. Porque nós temos que ser tardio para falar e pronto para ouvir. Eu já fui na Bíblia com ele. Então a gente lê livros também que são corporativos, O Monge Executivo, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, dentre outros. Só que são livros que eu enxergo Jesus, porque no mundo corporativo, Jesus é o maior líder que já existiu. É um grande estadista, é uma grande referência. E a gente vai nessa veia. Eu costumo dizer que eu sou um supervisor na área que eu atuo, só que, na verdade, eu não sou um supervisor. Estou disfarçado de supervisor. Eu sou um profeta inserido lá. Né? Então, assim, a minha identidade, ela não está num CNPJ. Ela está no que Cristo disse, quando ele disse para Pedro, né? Não será mais Simão Barjona, mas Pedro. Então, o conselho é esse. Ame a palavra, cristão. Não cristão também, porque nós sabemos que tem vários não cristãos que leem a palavra, né? Só que para ele se converter, tem que ter a atuação do Espírito Santo. Mas ame a palavra, leia a Bíblia. Não tenha medo de conversar com alguém sobre a palavra. Tem gente que bate no nosso portão, não vou atender. Por que não vai atender, né? Eu aprendi isso na minha profissão, no meu ofício, que medo e desespero são características de quem não tem conhecimento. Então, se você não tem conhecimento, vai pegar um manche aí de um helicóptero, não tem brevê, vai ficar com medo mesmo. Agora, se tem conhecimento, fala, não, é ali, ó, turbulência, vamos acima, vamos abaixo, vamos esperar um pouco, etc, né? Então, o conselho é esse. A palavra liberta, cura, restaura e a palavra é Cristo. E é interessante que dentro disso que você falou de Jesus, eu falei, Jesus foi o único na história que pôde falar assim, eu vou ali morrer e volto já. Falei sobre isso aí, eu vi a sua pregação. Eu Né? falei, esse Jesus é Jesus mesmo, né? Cara, Jesus estava morrendo de medo, né? Vou Mas morrer, fala já assim, volto. Vou morrer, já volto. Fica aí que daqui a pouco, onde você vai? Então, Vou ali morrer. aí cai por terra aquele argumento, né? Ninguém morreu e voltou pra contar como é que é. Jesus morreu Jesus e morreu e voltou. pronto. Então, só ouvir ele que você vai saber como é que é do lado de lá. Mas, na verdade, a gente vive muito a geração das pessoas que replicam, né? Sim. E isso é muito perigoso. Papagaio, Porque eu preciso buscar uma revelação para dentro da minha casa. Né? Minha casa ela é diferente da sua. Então, o contexto da maneira que eu vou ensinar minha filha, que eu vou me movimentar com a minha esposa, ele é completamente diferente da movimentação da sua casa. Sim. Né? Eu tenho casas, famílias como referência, mas a revelação que Deus vai dar para dentro da minha casa, ela é completamente diferente. E aí entra aquilo que a gente falou mais ou menos, né? É como que uma pessoa lê o mesmo texto e ela tem um entendimento diferente uma da outra. Né? Que às vezes eu fico, puxa, por que Deus não falou isso comigo? Por que Deus falou isso com ele? Porque o contexto que ele vive é outro, o Sim. contexto cultural é outro. Cosmovisão. Ele enxerga de um outro jeito. Sim. E é até por isso que eu comecei a escrever o livro Pense Diferente. Foi a partir disso, foi a gente ver muitas coisas do lado natural, né? Com os nossos óculos, mas tem momento que a gente precisa pegar o óculos de Jesus e falar, enxergar como o senhor está enxergando, que aí volta lá no Eliseu, né? Sim. Eu não estou enxergando o que o senhor está enxergando. O senhor está Sim. enxergando livramento, Por isso né? que ele estava tranquilo. Então, por isso que na minha vida eu já vi situações que hoje eu aconselho, mas tem situações, e muitas delas, que hoje eu preciso de conselho. Né? E em quem eu vou buscar conselho? Em pessoas que partilham da mesma fé, caminham na mesma direção e que vão caminhar no mesmo propósito. Né? Eu acredito muito nisso. E a sua vida é um testemunho de Deus, assim, para mim, né? Pelo eu vi assim, de onde o Senhor te tirou, o que o Senhor tem edificado através da sua vida e na sua vida, né? Sim. E na sua casa, né? Hoje tem 3 filhos, casado. Vou falar o que eu sempre falo quando eu vou pregar, né? Ministrar nos lugares, né? O senhor tá presente ali, às vezes não tá, mas, né? Eu falo, né, que o pastor Alexandre, a pastora Marinês, profetisa Marinês, me viram chegar louco na igreja, me batizaram nas águas. Louco que eu falo não é louco de demência, não, é louco de entorpecente. Me batizaram nas águas, me discipularam, aí fizeram meu casamento, né? E apresentaram o João a Jesus Cristo, o mais velho, o primogênito. Depois nós andamos um pouco distanciados geograficamente, mas nunca no espírito, longe. E me ordenaram ao ministério pastoral. Então, assim, a obra é completa. E eu sempre falo, né, que a minha mãe e meu pai são muito mais gratos a Deus por vossas vidas, né? Do que talvez eu não tenha essa dimensão. Talvez eu tenha agora por ter filhos, né? E o João tá vindo também, tá caminhando aqui na mesma visão. Então, assim, eu tô aqui, porque eu tive boas referências, tenho boas referências, e vocês, né, os senhores me ensinaram a amar a palavra de Deus. Sou muito grato também
sua vida. Amém. Obrigado. Amo você, amo sua casa. Estamos chegando ao fim. Você vê que passa rápido, já Passa passou rápido. mais do tempo, Poxa. né? E a gente tem muita coisa pra gente conversar. Depois a gente precisa marcar alguns. Eu gravei uns podcasts aqui com o pastor Mário uma vez. É, esse aí fala pouco, esse pastor Mário. É, você fala oi, tchau só, né? Mas o assunto era os versículos que a gente entende errado, né? Eu vi esse podcast É, também, vi. que muitas pessoas pegam alguns versículos e elas têm como palavra rema para a vida delas, mas está tudo invertido o versículo, né? Sim, Ah, mas a palavra de Deus não diz isso? Ah, não, sim. não é bem assim, né? Não foi dessa maneira. Eu já quero depois deixar marcado para a gente gravar um desse, né? Bom, Porque interessante. eu sei que tem muita coisa aí e eu sou grato, Senhor, pela sua vida e por esse tempo tão precioso. Amém? Deus abençoe. Amém? Obrigado. Talvez aqui não é nenhum convite, é uma convocação. Vou chamar que a gente vem. Obrigado, você que ficou conosco até esse momento. Eu não quis falar antes, né? Mas agora no final eu vou falar. Você percebe que às vezes talvez vai aparecer um barulhinho de caminhão aí, mas se você participou desse momento conosco, você sabe que é muito edificante a gente compartilhar da palavra, né? A gente ficaria 2, 3, 4, 5 horas aqui compartilhando a palavra. Esses dias eu até ouvi um podcast do pastor Rodrigo Silva, que, no Primo Cast lá, que demorou 6 horas e 40 compartilhando a palavra. Então é aquilo, quando você começa a falar da palavra, o negócio vai embora, né? Eu fiquei imaginando eles gravar o podcast, começaram a gravar acho que 10 horas da manhã, foram até 6 horas da tarde. 5, 6 horas da tarde gravando podcast. Então tem muito assunto para a gente continuar compartilhando, mas deixa aí nos comentários. Se você quiser sugerir temas, se você quiser compartilhar de alguma experiência sua dentro daquilo que nós conversamos nesse dia, você é muito bem-vindo. Deus abençoe. Até o próximo podcast. Estamos juntos. Até o próximo podcast. Tchau.